Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula, que é, olha só, revisão e avaliação. Vamos iniciar nossa revisão. A nossa revisão, então, vai iniciar falando de uma classe gramatical que é extremamente importante. É a classe gramatical mais importante que nós temos no idioma, né? Nesse caso aqui, na língua inglesa. Trata-se, portanto, dos verbos. O que é um verbo? Verbo é a única classe gramatical que ele pode modificar, ele pode alternar o tempo. Tá? Então, a depender do verbo, da sua conjugação, ele pode estar colocando essa frase no futuro, no presente ou no passado. Só essa classe gramatical consegue fazer isso. Mas qual é a definição de verbo? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. A definição de verbo é essa aqui, ó. A verb is a part of speech. Então, verbo é a parte de um discurso. It is a central component of sentence. Então, é um componente central das orações. Lembrando que a oração ela se difere de frase justamente pela presença do verbo, tá? Se tem um verbo, eu tenho uma oração. Se eu falar alguma coisa que não tem um verbo, eu estou falando de uma frase, tá bom? Então, é um componente de uma sentença. As it describe what the subject is doing, ele também descreve, né, a ação que esse sujeito está fazendo na frase, né, naquele contexto, naquela oração, aliás. E what is happening, e o que está acontecendo. Or what subject is, o que é então um sujeito. Nesse caso aqui do último, né, o que um sujeito é, eu estou falando então de um verbo mais de ligação, né, que ele difere um pouquinho do verbo de ação. O verbo de ação vai indicar a ação que o sujeito está fazendo ou irá fazer. O verbo já de ligação, né, que é o verbo to be, é um exemplo de verbo de ligação, ele vai fazer uma conexão entre o sujeito e uma qualidade dele. Tá? Então essa é a função, por isso que ele é classificado dessa forma como um verbo de ligação, tá certo? Então o verbo, ele é a classe gramatical mais importante que nós temos na língua, tá? Porque ele é o componente central da oração, tá? Ele fica no predicado, né? A gente divide sujeito e o restante todo é predicado. Ele fica bem no centro porque ele é o mais importante, tá certo? Então, verbo, ele é o componente mais importante de um discurso, de uma fala. Ele descreve o que o sujeito é, o que ele está fazendo, ou seja, a ação que ele está fazendo, né? Ou então, o que o sujeito é. Então, essa é a função dos verbos, tá certo? Agora a gente vai, né, já falamos do verbo de modo geral, vamos dar uma olhadinha no verbo, nos verbos de ação. Olha a definição dos verbos de ação. Então, action verb, verbos de ação. Action verbs describe what subject is doing. Então, ele atém-se somente a descrever aquilo que o sujeito está fazendo. Por isso que ele é um verbo de ação. Qual é a ação que o sujeito está fazendo? Isso é proporcionado, né, evidenciado pelos verbos de ação, ok? Então, nós temos dois tipos de verbos, basicamente, né? O verbo de ligação e o verbo de ação. O verbo de ligação ele vai ligar um sujeito ao seu predicado, né, que é, aliás, o seu predicativo, né, um sujeito, aí o verbo de ligação, mais uma outra frase, né, um complemento ali que funciona como um adjetivo, que a gente classifica como predicativo do sujeito, ou seja, uma qualidade desse sujeito. Esses são os verbos de ligação. Ele conecta sujeito a uma qualidade do sujeito. Os verbos de ação não, eles descrevem qual é a ação que esse sujeito está fazendo, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês uma lista de verbos de ação, ou seja, aquele verbo que ao utilizar esse verbo ele vai indicar qual é a ação feita pelo sujeito. Vamos olhar essa lista? Então, verb list, lista de verbos. Nós temos to jump, que é pular, to jump, pular, to walk, caminhar, to walk, caminhar, to sing, cantar, to dance é dançar, to swim é nadar, tá? To swim, nadar, to think é pensar, to think, pensar, to ask, perguntar. Vão anotando aí, inclusive escrevendo a pronúncia aproximada, tá? Para vocês ir memorizando também quando vocês ouvirem, ok?
To share, a palavrinha, né, o verbo to share, ele significa compartilhar, to share, muito comum nas redes sociais, né? To hate, o verbo hate é odiar, to hate, odiar. To enjoy é desfrutar, aproveitar, tá? To enjoy. Aí to fear é temer ou ter medo, né? Nesse caso aqui, temer, to fear. To believe é acreditar, to believe. To explain, explicar. Vocês reparem que essa lista de verbos, todos eles iniciam com o to, certo? Isso é indicativo de que esse verbo está no infinitivo, certo? Prova disso é que a tradução, né, todos os verbos, né, a tradução deles na língua portuguesa terminam em R. Portanto, é um aspecto que é fundamental, né, para caracterizar um verbo como infinitivo, tá? Na língua inglesa ele vai começar com o to, na língua portuguesa ele vai terminar com o R. Então, o to, né, dentro dessa perspectiva, nesse pensamento, o to é equivalente ao R dos verbos em língua portuguesa, tá certo? Então, uma vez mais, essa lista de verbos: to jump, pular; to walk, caminhar; to sing, cantar; to dance, dançar; to swim, nadar; to think, pensar; to ask, perguntar; to share, compartilhar; to hate, odiar; to enjoy, desfrutar, aproveitar; to fear, temer; to believe, acreditar; e to explain, explicar. Uma lista, então, de verbos aqui, ok? Agora a gente vai dar uma olhadinha justamente nesse aspecto que caracteriza os verbos como infinitivo. Vamos lá? Então, gente, todos os verbos que nós temos, tá? Nós temos a forma do infinitivo, que na língua inglesa ele é caracterizado pela inicial to, tá certo? Essa preposição ali no início, né? Porque o to ele é uma preposição, né, em qualquer situação, exceto aqui porque ele vai caracterizar então esse verbo no infinitivo. Então ele não está aqui como essa classe gramatical, tá? Ele vai ser então em outro contexto, sim, mas aqui não, ele só vai caracterizar esse verbo como infinitivo, tá certo? Então, to understand é entender. Repare que o to vai ser equivalente, tá, a esse R aqui, ó, da língua portuguesa, tá? Então, essa correlação, ela de fato existe. O to, né, essa preposição, que é uma classe gramatical, o to, ele de origem, ele é uma preposição. Nesse caso aqui, ele só está aqui para formar, para caracterizar esse verbo como infinitivo, né, como um verbo no infinitivo. E aí, o R na língua portuguesa é esse indicativo que nós temos. Então, se eu pegar o to e o R, são dois indicativos na sua respectiva língua, né, de infinitivo. Olha só o exemplo que eu tenho para vocês. I understand, eu entendo, né? Olha só, aqui eu já conjuguei, repare que eu já não tenho mais o to aqui na frente. Isso é um indicativo que esse verbo está conjugado, tá? Ele já fez ali a desinência correta, enfim, ele já fez toda a adequação ao sujeito. Aqui é a mesma coisa. Então aqui eu não tenho a terminação em R, tá? E aqui eu não tenho a inicial to, que são características de infinitivo. O que é um verbo infinitivo? É um verbo que ainda não foi conjugado, tá? Ele não está adequado a nenhum sujeito, a nenhum contexto. Então ele está na sua forma base, ele está no infinitivo. A partir do momento que eu já utilizo ele com sujeito, tá? Aí ele já não está mais no infinitivo, ele vai estar conjugado ali em um tempo verbal, tá certo? I understand está no presente, eu entendo. Olha só, entendo não tem R, que é a característica dos verbos no infinitivo em língua portuguesa, assim como understand, quando conjugado, ele perde o to, que é a característica de verbo no infinitivo, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês uma lista de advérbios, tá? O que é um advérbio? Para que ele serve? E especialmente aí nos advérbios de frequência, qual é a função, tá? Se eu não consigo falar nada utilizando o verbo, falo muita pouca coisa, né? Exceto com gestos e uma ou outra palavra que eu consigo passar uma informação, né? Sem utilizar verbos. Os advérbios têm uma outra situação, tá? Eles têm uma conexão já com os verbos, tá? Mas a perspectiva, né? A definição desse advérbio é sempre dar uma informação extra a um verbo, a um adjetivo ou um advérbio.
E uma dessas classificações são os advérbios de frequência, que ele vai indicar então com que frequência determinada ação acontece. Vamos dar uma olhadinha no que é o advérbio? Então, frequency adverbs, advérbios de frequência, describe how often an action occurs. Então, ele vai descrever qual é a frequência que uma ação acontece. E agora eu tenho aqui uma lista de advérbios. Vamos dar uma olhadinha? Olha só a minha lista de advérbios. Always significa sempre. Anotem aí se vocês ainda não têm, tá? Always, sempre. 100 of the time, ou seja, 100% do tempo, every time, o tempo todo. Usually, ele até tem a tradução no sentido de usualmente, tá? Mas ele é traduzido mais no sentido de normalmente, com uma certa frequência, com uma frequência alta, tá? Então, usually, ele é mais traduzido, né, no sentido de normalmente. Então, usually, nesse contexto aqui é normalmente, tá? Normalmente, most of the time, na maioria das vezes, more than 50% of the time. Mais do que 50% do tempo, tá? Então, essa aí é a frequência com que eu uso o usually, para indicar normalmente, né, mais às vezes, enfim. O advérbio often, repare que eu não pronuncio o T, tá? Eu não digo often, eu digo often. Often, ele é então um advérbio de frequência que vai indicar frequentemente, né? A tradução dele seria frequentemente. Often, frequentemente. Commonly, comumente. Happening many times, ou seja, algo que acontece muitas vezes, né? Com frequência, frequentemente. Sometimes eu utilizo então no sentido de às vezes, tá? Sometimes, ele junto indica, né, esse advérbio que indica algumas vezes, né, às vezes. E a tradução, né, aliás, a definição dele em inglês, occasionally, not always, ocasionalmente, não sempre. Então a tradução dele seria às vezes mesmo. Rarely é very infrequently, muito infrequente, ou seja, poucas vezes, raramente, tá? Not often, nem sempre ou não frequentemente, tá? Então, rarely seria raramente, ok? Seldom é também um pouco menos que raro, né? Not often, não frequentemente ou também infrequente, tá? Também muito nesse sentido, é algo que que tem pouca frequência, pouca assiduidade, né? Acontece pouquíssimas vezes. Hardly ever é quase nunca, tradução dele, tá? Quase nunca. Almost never, quase nunca. Very rarely, muito raramente, tá? Então, quase nunca acontece. E aí eu tenho por último, 0% of the time, 0% das vezes, ou seja, nunca. Never significa nunca. E, né, a definição dele em inglês vai ser 0% of the time, ou seja, 0% das vezes. Not at any time, ou seja, nunca, em nenhum momento, nunca, tá certo? Então, always, sempre, usually, normalmente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, rarely, raramente, seldom também, um pouco menos que raro, tá? Hardly ever, quase nunca e never, nunca, ok? Esses são os advérbios de frequência e eles têm essa classificação justamente porque eles vão indicar a frequência com que determinada ação acontece, tá certo? Eu vou, só para deixar bem claro, tá, com relação aos advérbios, tá? Os advérbios, ele tem essa informação que é o seguinte: eu utilizo os advérbios de acordo com a sua classificação. Por exemplo, os advérbios de frequência, eles são utilizados para indicar a frequência, tá? Já os advérbios com outras classificações, eles vão ter justamente essa utilidade dentro daquele contexto onde eles vão ser colocados, tá? Então eu tenho ali os advérbios de frequência, obviamente no contexto em que eles forem utilizados, eles vão indicar sempre essa ideia de frequência, tá? Então preste atenção na classificação desses advérbios, porque é a função que eles irão desempenhar. Por exemplo, um advérbio de negação, ele vai trazer uma ideia de negatividade, de negação, aquele contexto onde ele está sendo utilizado, tá? Então, a depender da classificação, é a função que ele irá desempenhar dentro daquele contexto, tá certo? Bem, já falamos sobre advérbios, agora a gente vai para um outro ponto, né, da nossa revisão, que são
as informações pessoais, né? Personal information, informações pessoais. O que são essas informações pessoais? Essas aqui, gente, é quando a gente for se autodescrever, por exemplo, então, querendo conhecer alguém. A partir dessas perguntas, desses aspectos, desses tópicos, a gente consegue definir quem de fato uma pessoa é, né? Conhecendo as informações básicas dela. Quando eu falo personal information, eu estou falando aquelas informações básicas, tá? Não tem como a gente conhecer uma pessoa profundamente através só dessas informações aqui, mas sim aquele aspecto mais não muito aprofundado de cada indivíduo, tá? Então, para saber o nome, name é uma informação pessoal muito importante. Olha só a palavrinha name, né? É nome. Então, para saber o nome de determinado indivíduo, lembrando que na língua inglesa normalmente nós utilizamos o sobrenome, que é o family name, nome de família. Ele é muito mais importante do que o nome individual, né? O nome daquele indivíduo, tá? É diferente de nós. O nosso primeiro nome é mais importante. Na língua inglesa, normalmente, vem primeiro o sobrenome, né? O family name, né? O nome de família, e depois o nome que caracteriza o indivíduo mesmo, tá? Então, depois nós temos place of birth, que eu vou mostrar para vocês. Olha só, place of birth, lugar de nascimento. Place of birth, local de nascimento, tá? Aí na sequência eu vou ter, olha só, age, que é a idade. Quando eu quero saber, né, a palavrinha age é relacionado à idade, certo? Aí agora, professional information, que é a informação profissional. Aqui vai toda a carreira de cada indivíduo, né? Todo o background relacionado aí à profissão, tá? E por último eu tenho preferences, que são as preferências. Preferences são as preferências de cada indivíduo, e isso também vai ajudar a compreender quem de fato esse indivíduo é, tá certo? Bom, nós já temos então, né, essas informações aqui de name, place of birth, age, professional information and preferences. São as informações que nós precisamos para conhecer o indivíduo, né? São as informações pessoais. Agora eu vou mostrar para vocês algumas perguntas que vocês podem utilizar respondendo essas perguntinhas para formar um pequeno texto, tá? Para ir praticando, tá? Não só um texto oral, mas também um texto escrito. Quando eu falo em texto escrito, é sempre aquela necessidade, né, da gente fazer aquela adequação utilizando conectivos, né, que são as conjunções, né, preposições e algumas palavrinhas ali para conectar essas respostas e formar um texto, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nessas perguntas que facilitam aí a produção de texto? Então, a pergunta para saber o nome de alguém. What's your name? What's your name? Qual é o seu nome? Qual o seu nome? A abreviação what, né, nós temos na língua inglesa o uso do apóstrofo, tá? Que é esse sinalzinho aqui, ó. Ele é utilizado em duas situações, para indicar posse, que não é o caso aqui, ou para indicar a abreviação, como é aqui, tá? Então, what é a abreviação de what is, tá? Aí eu abreviei. Quando que eu abrevio? A abreviação, gente, é muito comum na fala, tá? Porque a ideia é justamente passar uma informação o mais rápido possível e para obter também informação do seu interlocutor, enfim, deixar mais rápido a fala, né? A comunicação. What are your parents' name? A segunda perguntinha. Olha só, aqui eu quero saber o nome de um indivíduo, né? Singular, o nome, né, da pessoa com quem eu estou falando. What's your name? Qual é o seu nome? Agora eu quero saber mais de um, portanto eu vou utilizar o are. What are your parents' name? A palavrinha parents, então, é utilizado para pais, né, de modo geral. Parents, pais, quando eu não defino se é ele ou ela, né, os dois de modo geral. What are your parents' names? Quais são os nomes dos seus pais? Aqui, gente, o apóstrofo está indicando posse, tá? Olha só, o nome dos seus pais, eles possuem algo, tá certo? Aqui, ó, então eu tenho o apóstrofo, tá? Sendo utilizado para indicar posse, tá bom? Eu quero saber o nome dos pais. Lembra que nós já vimos isso, né? Que o uso do apóstrofo, que é uma vírgula, né, seguido de S, é um indicativo de posse, certo? Lembram disso? Pois bem, aqui uma informação extra, tá? Quando eu tenho um substantivo com terminação em S, como é o caso aqui, tá? Eu preciso, então,
colocar somente o apóstrofo, tá? Eu vou colocar somente o apóstrofo, por quê? Porque a minha palavrinha já tem um S, ok? Olha só, parents já tem terminação em S, então eu não preciso dobrar esse S, tá? Eu só coloco o apóstrofo que vai indicar que ele possui algo, tá certo? Então aqui uma informação, né, que é para vocês anotarem aí. Palavras então, tá? Palavras que tem uma terminação em S para indicar posse, eu não duplico esse S, tá? Essa informação aqui é importante. Nós sabemos o que? O apóstrofo ele é utilizado para indicar posse, certo? Pois bem, é apóstrofo S, né? Seguindo ali com um S. Essa é a regra geral. No entanto, se as palavras que já possuem, que tem terminação em S, eu não duplico esse S após o apóstrofo, só coloco o apóstrofo e já é um indicativo que eu estou falando aí de posse, ou seja, no genitive case, no caso genitivo, que é o uso do apóstrofo para indicar a posse, tá certo? Então, só para lembrar, então, o apóstrofo é utilizado para indicar posse, certo? Apóstrofo S. Quando a palavrinha já foi terminada em S e eu quero utilizar o apóstrofo para indicar a posse, eu não preciso duplicar o S, como é o caso de parents, ok? Voltando lá para nossas perguntas. Então, what are your parents' name? Quais são os nomes de seus pais? Então, recapitulando, né, o uso do S aqui, não precisa colocar o S após o apóstrofo para indicar essa posse, tá bom? Terceira perguntinha. When were you born? When were you born? A palavrinha when, vou colocar aqui, é quando, tá? Vou colocar aqui na frente. Quando. Tá? Quando. É um pronome interrogativo. When were you born? Quando você nasceu. Born, então, é relativo a nascer, tá bom? When were you born? Quando você nasceu? Qual a data, tá? Em outra forma de pergunta. Aí eu tenho how old are you? Old, então, é relativo à idade, tá? How old are you? Quão velho você é, né? Seria a tradução literal. Qual é a sua idade? Então, o how é como. Aí na nossa quinta perguntinha. Where are you from? A palavrinha where, né? O verbo, aliás, um pronome interrogativo é onde, tá? Opa, já ia escrever novamente em inglês, não é essa a ideia. Onde? Então, where are you from? De onde você é? A palavrinha from quer dizer a origem de algo, né? De alguém. Nesse caso aqui ele é traduzido como é. Where are you from? De onde você é? De onde você vem? Qual a sua origem? Tá certo? Então, where significa onde. E aqui, gente, quando eu pergunto where are you from, de onde você é, eu estou dizendo assim, desde o seu local, da sua rua, até a sua comunidade, a sua cidade, seu país. Essa limitação de tempo, ela não existe, de espaço, aliás, ele não existe, tá? Você pode dizer, I am from Brazil, eu sou do Brasil, I am from Manaus, eu sou de Manaus, e eu posso dizer o nome da minha comunidade sem problema nenhum. Aí na resposta você vai sempre responder, né? I am from. I am from. Eu sou da ou do tal localidade, ok? E aí eu tenho what's your current job or profession? Qual é a sua ocupação atual, ou então sua profissão? Tá? What's your current job? Qual é seu trabalho atual? Current é uma palavrinha, um falso cognato, tá? Ele não é corrente, quer dizer, é atual, tá? Qual é seu trabalho atual ou profissão, tá? E por último, a perguntinha, what are your hobbies or interests? Interests. Quais são os seus interesses e hobbies, tá? Aqui uma pergunta mais aprofundada. Quais são os seus hobbies e interesses, ok? Atenção com as palavrinhas em língua inglesa que iniciam com H, tá? As palavrinhas que iniciam com H em língua inglesa normalmente tem som de R, portanto, hobbies, tá? Ela se distingue da língua portuguesa, justamente que na língua portuguesa não tem som, o H, tá certo? Então, assim nós finalizamos aqui essas perguntas que vão orientar um texto, tá? A partir dessas perguntas, vocês podem criar um pequeno texto aí na casa de vocês, continuar sempre em contato com a língua, isso é muito importante, tá certo? E com essas perguntas aí que dão um texto sobre cada indivíduo, né, para conhecer individualmente, né, nós finalizamos a nossa aula de hoje.